Olá, personas! Sejam todos bem-vindos! Vamos a mais uma aula, equação de segundo grau, soma e produto das raízes. Eu sou o professor Silvano Prates e vamos relembrar aí algumas coisinhas. Por exemplo, você se lembra que toda a equação completa do segundo grau, ela tem essa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são os coeficientes da equação. Esses coeficientes, eles geram uma discriminante. Nós chamamos de discriminante da equação. É uma expressão chamada b² menos 4ac, que nos permite verificar se a equação de segundo grau tem raízes reais. Por isso é chamada de discriminante da equação. E b² menos 4ac é representado pela letra grega delta. Tá? E uma equação de segundo grau, ela admite duas raízes reais. E raízes são as soluções da equação. Vamos chamar as raízes de x' e x duas linhas. E em alguns momentos podemos chamar também de raiz 1, R1, raiz 2, R2. Tá? Bom, você se lembra da fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz. Aqui nós vamos usar delta, raiz de delta, dividido por 2a. Lembrando também que deste mais ou menos aqui é que nos permite calcular as duas raízes. Ó. Por exemplo, uma raiz, menos b mais raiz do delta, dividido por 2a, e a outra raiz é menos b menos raiz do delta, dividido por 2a. E esse delta aqui, ó, aqui a raiz quadrada, quando é igual a zero, nós temos duas raízes iguais, de mesmo valor. Quando esse delta aqui é maior do que zero, aí nós temos duas raízes reais e distintas, diferentes. E quando o delta é menor do que zero, aí nós não temos raízes reais. Aí devemos resolver via números complexos, tá? Então vamos agora relacionar aí as raízes com os coeficientes. Daqui nós conseguimos perceber algumas propriedades. Por exemplo, quando nós somamos as raízes, o que acontece? Então nós já vimos que a primeira raiz, uma das raízes, x' é igual a menos b, mais aqui, ó, esse mais ou menos, o mais é uma raiz, o menos é a outra raiz, mais raiz do delta. Por enquanto não precisamos usar a discriminante aqui na sua expressão completa, b² menos 4ac. Vamos usar só o símbolo aqui, delta, dividido por 2a. E x duas linhas vai ser menos b menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Tá legal? Agora vamos somar essas raízes. Ó. Soma das raízes x' mais x duas linhas, igual. Somando aqui, ó, menos b mais raiz quadrada do delta, dividido por 2a, mais menos b menos raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Veja que nós temos adição de frações. Lembrando em conceitos básicos de frações, nós temos os denominadores iguais, então repetimos o denominador, porque aqui nós não podemos somar de jeito nenhum, e podemos somar apenas quando eles são iguais e somamos só os de cima, os numeradores. E vamos somar, então, os numeradores. Menos b mais raiz quadrada de delta, menos b menos raiz quadrada de delta. Igual. Continuando aqui, veja que menos b com menos b, somando os termos semelhantes, vai dar menos 2b. Você deve b, você deve 2b. Aqui é mais raiz de delta com menos raiz de delta. Tá vendo? Raiz de delta é um número também. Então, esse número positivo com o mesmo número negativo são opostos. Eu posso cancelá-los, porque vai dar zero. E aqui dividido por 2a. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nós temos o quê? Que a soma das raízes vai ser igual a menos, ó, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos b
dividido por A. Menos B sobre A. Então, aqui está uma propriedade importante, propriedade da soma das raízes. Menos B sobre A. Vamos agora ao produto das raízes. Indo para o produto das raízes, nós temos o seguinte, ó, x' vezes x duas linhas, e nós acabamos de ver que o x' é menos b mais a raiz quadrada do delta, dividido por 2a, vezes menos b menos raiz quadrada do delta, dividido por 2a, igual. Daqui, nós vamos fazer a multiplicação. Multiplicação de frações, o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Menos b vezes menos b, veja que vai dar menos b aqui ao quadrado. Menos b, aqui é todo mundo vezes todo mundo, tá? Então, nós fizemos menos b vezes menos b, e agora menos b vezes menos raiz quadrada de delta. Então, vai ficar os sinais aqui, ó, já operando sinais iguais, positivo. Então, vai dar mais b vezes raiz quadrada do delta. Agora, fazendo, ó, raiz quadrada do delta vezes menos b, sinais diferentes, negativo. Então, vai ficar menos b vezes raiz quadrada do delta. E aqui, ó, mais raiz quadrada do delta vezes menos raiz quadrada do delta, sinais diferentes vai dar menos, e aqui raiz quadrada do delta elevado ao quadrado, ó, porque é raiz quadrada do delta vezes raiz quadrada do delta, dividido 2 vezes 2, 4, e a vezes a ao quadrado. Agora, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Este b menos b ao quadrado, o menos está dentro do parênteses, então faz parte da base. Menos b vezes menos b, sinais iguais, positivo. Então, b ao quadrado. Esse mais b raiz de delta, menos b raiz de delta, são números opostos. Então, vai dar zero. Menos, aqui. Esse quadrado simplifica com o índice da raiz aqui, ó. O índice da raiz é 2, raiz quadrada. Então, vai ficar raiz do delta. B ao quadrado menos raiz do delta dividido por 4a ao quadrado. Continuando aqui, ó, agora nós temos o quê? Ó? Este delta, lembra que este delta é b ao quadrado menos 4ac? Então, nós vamos substituir. Vai ficar b ao quadrado menos o delta. Ó, menos o delta. O delta todinho é isso aqui, ó. Então, vamos colocar no parênteses. B ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Esse menos aqui opera com todo mundo que está lá dentro. Então, quer dizer o oposto também. Troca o sinal de todo mundo. Então, vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui, ó, sinais, não tem nada positivo, sinais diferentes, negativo. B ao quadrado menos b ao quadrado, mais 4ac dividido por 4a ao quadrado. Então aqui é menos. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, este b ao quadrado menos b ao quadrado dá zero, tá? Eu vou reescrever aqui assim, ó. Vou para a linha de baixo. 4ac dividido por 4. A ao quadrado é o mesmo que a vezes a. Então, 4a ao quadrado, 4 vezes a vezes a. Por que eu estou fazendo isso? Para você visualizar melhor a simplificação aqui, ó. Veja bem, ó. 4 dividido por 4 dá 1. A dividido por 4 dá 1. Sobrou quem? Só o c sobre a. E nós temos que o produto das raízes é igual a c sobre a. A segunda propriedade importante aí. Então, primeira propriedade é a soma das raízes, menos b sobre a. E o produto das raízes agora
C sobre A. Tá legal? Facinho, né? Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. Descubra as raízes pelo método da soma e produto. Tá? Então aqui, esta equação, x² mais 4x menos 5 igual a 0. Vamos identificar aqui o A, o B e o C. O A é sempre o que está multiplicando o x². Se não tem nada, então é o número 1, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação. O B é o próximo, tá vendo que está caindo aqui o expoente do x, ó, 2, 1. Aqui seria equivalente a 5 vezes, menos 5 vezes x elevado a 0. Como x elevado a 0 é igual a 1, por isso que não precisa aparecer, e por isso que o 5 é o termo independente, o C é o termo independente. O B é o 4 positivo e o C é igual a menos 5. Então, pela soma, qual é a soma aqui? Ó? Nós temos a soma sendo menos B sobre A e o produto igual a C sobre A. É assim, ó, eu prefiro começar pelo produto, porque o produto ele já me dá, já limita bem assim a quantidade de opções que nós temos que fazer por tentativa e erro. Então aqui, ó, produto C sobre A, o C é o menos 5 e o A é o 1. Então o produto é menos 5. Aí veja bem, eu tenho que pensar em dois números que eu multiplico esses dois números e o produto, o resultado dessa multiplicação é igual a menos 5. Então vou colocar aqui, produto, tem que dar menos 5. Quais são as opções? Ó, eu posso fazer 1 vezes 5, só que não vai dar menos 5, tá vendo? Ó? Então vejam que o resultado é negativo. Então um dos dois tem que ser negativo. Tá? Então eu posso fazer menos 1 vezes 5, menos 5. Ou 1 vezes menos 5, que vai dar menos 5 também. Agora, por que eu prefiro começar pelo produto? Eu vou verificar desses produtos aqui, qual vai combinar com a soma. Qual é a soma? Menos B sobre A. O B é 4, então menos aqui da fórmula. Então menos 4 sobre A, que é 1. Então a soma tem que dar menos 4. Então, qual dos dois aqui, ó, eu fazendo a soma, vai me dar o resultado menos 4? Observe que é a segunda opção. Ó. Aqui vai me dar o resultado de 4 positivo, ó, menos 1 mais 5, 4 positivo. E 1 menos 5 vai me dar a resposta. Então, aqui, ó, 1 menos 5 vai me dar a resposta de menos 4. Tá? Então, quais são as raízes? X', uma é 1 positivo e a outra é menos 5. Então, x', que é a menor, menos 5, e x duas linhas é igual a 1. Tá? Então, aqui a resposta, ó, conjunto solução, são duas soluções, é menos 5 e 1. Tá legal? Resolvemos então a equação de segundo grau pela soma e o produto. Essa aqui, ó, x mais 2 elevado ao quadrado, mais x. Perceba que primeiro nós devemos desenvolver isto aqui. Ó. Então fica assim. Ó. Isso aqui é um produto notável. Tá? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não se lembrar disso, você pode fazer x mais 2 vezes x mais 2 e multiplicar todo mundo por todo mundo. Mais x igual a 0. Então nós temos x², 2 vezes 2, 4. 4x no caso. Já vou colocar esse x aqui do lado. E 2 ao quadrado, 4 igual a 0. x², 4x mais x, 5x. Mais 4 igual a 0. Então nós temos esta equação aqui. Ó. Então o produto C sobre A. Quem que é o A aqui? Ó? É o número 1. Quem que é o C? É o 4. Então 4 sobre 1 é igual a 4. O produto tem que dar 4.
Quais são as possibilidades aqui para o produto igual a 4? Podemos fazer 1 vezes 4, que aqui veja que o 4 é positivo, não é? Então, ó, 1 vezes 4, 4. Menos 1 vezes menos 4 também vai dar positivo, sinais iguais positivo. E também temos a possibilidade de fazer 2 vezes 2 igual a 4 e menos 2 vezes menos 2 igual a 4. Essas 4 opções aqui, tá? Veja que se for esta aqui, são duas raízes iguais. Aí o delta seria igual a 0. Então, soma menos b sobre a. O b é o 5 aqui, ó. Então, 5, no caso, menos 5 sobre 1, que é igual a menos 5. Então, eu somando, vai ter que dar menos 5. Veja que já não dá mais, ó. 2 mais 2 dá 4. Menos 2, somando com menos 2, dá menos 4. Então, essas duas opções estão descartadas. Sobram essas duas aqui, ó. Se eu somar 1 com 4, dá 5 positivo, mas eu quero 5 negativo. Então, qual é a opção? Menos 1 com menos 4. Ó. Menos 1 somado com menos 4 vai dar menos 5. Então, quais são as raízes? Conjunto solução, menos 4 e menos 1. Está aí resolvido também esta equação por soma e produto. Tá legal? Até a próxima aula. Forte abraço!